partículas de poluição de gás carbônico no ar. Isso chama matriz energética alternativa. A prefeitura está trabalhando nisso já e eu concordo que a gente, para adensar o corredor tem qualidade. Adensar o corredor, lá no corredor Santo Amaro, né, que não tem calçada, não tem acessibilidade para idosos, deficientes físicos, o ônibus que é poluente, é barulhento, né, eu não quero morar no primeiro andar do corredor Santo Amaro, vou dormir. Enfim, o que é importante? O corredor seja qualificado como pré-embarcado, um BRT, né? Como é em Bogotá, na Colômbia, qualificado não poluente, qualificado de uma maneira não agressiva ao meio ambiente. E aí sim ele é um corredor, e aí sim eu posso pensar, e aí sim eu tenho uma qualidade urbana muito adequada. Né? Isso que é importante. Eu acho que a gente já está pensando nisso, né? O plano diretor pode trazer essa sugestão mais escrita, né? Deixar mais claro de maneira escrita. A Thelma falou de patrimônio cultural, a gente vai olhar de novo os artigos para ver se nos escapou alguma palavra nesse sentido. O exemplo que eu dei, Thelma, não é de forma alguma para descaracterizar a memória do lugar, eu não estou falando de áreas de vilas industriais, eu estou falando de muitas áreas abandonadas na cidade que não têm desqualificação ambiental, que têm desqualificação ambiental e cultural e que poderiam ser transformadas. E é claro que a gente tem que ter elementos e estratégias, instrumentos para preservar aquilo que conta a nossa história. Nós só estamos aqui porque os nossos antepassados fizeram essa história e construíram aquela cidade. Senão a gente não estaria aqui. Eles tinham fechado a cidade no século XIX, no começo do século XIX. Né? Então as ações prioritárias estão colocadas. E a tua pergunta do plano de metas, Thelma, são as ações prioritárias. Né? O plano de metas é de um governo. O plano diretor não é de um governo, ele é da cidade. Né? Ele passa por vários governos, pelo menos 2 gestões, 3 gestões vão estar trabalhando com esse plano diretor. Então, as metas de um governo não podem ser confundidas com a meta da cidade, mas as ações prioritárias da cidade têm que estarem contempladas pelas metas do governo. Eu tenho que cumprir aquilo que está pactuado no plano diretor, e não o plano diretor botar as metas dele, que é deste governo, por exemplo, para que o próximo governo que seja diferente, tem que ser apropriado da mesma maneira. O que é importante, a ação prioritária está pactuada conosco, as metas vão mostrar quanto e como atingir essas ações. Então, se encontra contemplada essa questão no capítulo de ações prioritárias. Peço que você leia ele e dê uma olhada. O site Gestão Urbana tem todo o plano diretor em PDF, todos os quadros em PDF, todos os mapas em PDF. Vocês podem entrar lá, clicar e baixar. Tá? Se não conseguirem baixar, vocês conseguem ver pela própria internet, rolando lá no site, tem as imagens. Ou, se quiserem, a gente produziu 10 mil unidades desse jornalzinho, tá? Que eu peço que vocês peguem esse jornalzinho no final plenário e levem para o seu vizinho, para a sua escola, tem 2 lá para levar. Para o seu trabalho, isso mesmo. Dá para a turma lá do seu bairro, porque quanto mais... eu li o jornalzinho, não vou jogar o jornalzinho fora. Eu vou lá e vou dar para um outro colega que não deu o jornalzinho. Tá? É uma maneira acessível e prática para a gente poder chegar até lá. Prazo de comunicação, a contribuição do colega aqui. Obrigado pela contribuição. Acho que a gente tem que aprender e melhorar sempre os canais de comunicação. Eu acho que, eu tenho muito para mim, que em fevereiro a gente fez a primeira audiência pública sobre a revisão do plano diretor. Tinha 1.800 pessoas. A Conferência Nacional a Conferência Municipal das Cidades, que a gente fez no AMB, no maior auditório da cidade, tem 2.800 pessoas que cabem lá, sentadinhos. Foram 9.600. Isso foi em abril. A gente começou a aumentar e incrementar o processo participativo. A SMDU faz o plano diretor, a Centro faz o plano de metas, a Cultura está fazendo semanas, o Meio Ambiente está fazendo agora, nesse momento, tem a conferência municipal do Meio Ambiente lá no AMB, né? Abriu ontem, é hoje o dia todo e amanhã, saindo daqui, quero almoçar rapidinho, vou lá para o AMB participar da conferência do Meio Ambiente. Os canais participativos se abriram assim a todo vapor. E às vezes, saúde também. Depois o Macarrão fala da agenda aqui. Abrindo-se tanto que está dando uma canseira, tanto nos técnicos quanto na população. Muita participação. Às vezes a gente consegue vir, em todas a gente não consegue. Lembrando, a gente também tem as participações setoriais. Nesse site aqui, tem toda a agenda do próximo mês inteiro. Então a gente pode entrar, convido vocês a entrarem, a mandarem isso para os colegas, as famílias, colegas de trabalho, e tem a agenda do mês inteiro. Vai ter discussão na segunda, vai ter discussão na quarta, na sexta, na quarta. Tá bom? Estão ouvindo? Por favor, antes de contar o tempo, eu queria dizer para as pessoas que falaram do tempo aqui,
porque se fala em democracia, mas antes de contar o tempo, eu ouvi durante 3 horas a explanação com muita propriedade, mas para falar em 3 minutos não dá nem para coçar a cabeça de um assunto tão importante, quanto mais falar desse assunto em 3 minutos. E a gente se emociona para falar disso, porque eu amo São Paulo, eu amo o planeta e amo São Paulo, então eu estou há 30 anos, ainda não me cansei, eu há 300 anos, falando a mesma coisa. O plano diretor de gestões passadas já nasceu com defeito no DNA. Não, uma coisa horrível que não consulta as pessoas, mas não se aplica o que foi consultado, então já nasceu com defeito no DNA, para arrumá-lo é muito terrível. E agora, eu vou repetir o que eu repito há anos, progresso sem afeto é retrocesso. Vou repetir, progresso sem afeto é retrocesso. Não haverá progresso dizendo vamos adensar, vamos fazer, vamos construir. Dubai também foi construído. Para quem? Para milionário. Então, é tomar muito cuidado com esse negócio de adensamento. E o plano diretor e de metas fala há muito tempo na linguagem, com todo respeito a quem fala, em engenharês e em economês e em arquitetês. Com todo respeito, deve falar engenheiro, deve falar arquiteto, mas deve falar urbanistas, deve falar quem mora, deve falar quem transita, porque quem transita e quem mora é quem sofre, é quem dorme nos ônibus, é aquele que gasta o seu tempo, é aquele que vive no bairro e sabe as consequências, e é aquele que morre da violência nos bairros, e é aquele que, no fim, paga os impostos para que as pessoas façam esses planos. Então, essa seria uma primeira parte. Agora, quanto às partes que eu vou tentar ser bem breve, embora eu gostaria de levar 3 dias aqui falando, mas eu vou tentar ser breve e tentar ser objetiva. Naquilo que foi falado com muita propriedade, foi colocado um ponto aqui, que não será possível... bom, então vamos adensar, porque tem ônibus, tem rede, tem tudo lá preparado para adensar. Será, como o colega que falou anteriormente, será que esse adensamento, essa rede vai suportar esse adensamento? São Paulo já está literalmente afundando, né? Quer dizer, afundando prédios e mais prédios que... havia um ditado que dizia que o sol nasceu para todos. Agora o sol nasceu só para quem mora em cobertura. Mudou, né? Sol é para quem mora em cobertura. Uma outra coisa, a colega que falou anteriormente, e as colegas também, com muita propriedade, acho que também no seu lado mulher, do histórico, do se preservar a vida, do contar para as pessoas, bem rapidinho, na Alemanha, em outros países também, mas na Alemanha, do Marco Zero, que seria a Praça da Sé, até 10 quilômetros, não pode se adensar e nem construir para se preservar justamente o nascedouro da cidade, aquele espaço da cidade. Aí poderia falar na França, no Canadá, em outras coisas, mas vou parar aí. Agora, trazer toda a periferia, infelizmente, para pontos centrais, vai ser impossível. Por que não cuidar da periferia como deve ser cuidado? E aí é uma questão, além de política, educacional e até humana, de direitos humanos, quando de repente se traz o Pedro Pedreiro de lá do lugar onde ele está, deveria-se ir do norte para o sul, do sul para o norte, o direito de ir e vir, à vontade, não com sedução negativa, trazer as pessoas para virem para São Paulo, para trabalhar em obra e morrer na obra. O Pedro Pedreiro, trabalhar e morrer nas obras. E a quem interessa? Interessa especuladores que querem fazer espigões e dizendo que vai adensar e condensar a cidade com interesses outros que a gente não sabe. Agora, isso aí é até um problema federal, porque as pessoas vêm para cá pensando vir para o Eldorado e encontram aqui a morte, a guerra, a violência, as agressões e tudo mais. Isso aí isso para mim é cruel, trazer as pessoas seduzidas. E para terminar, arranco as pessoas de suas raízes, a gente tem que lembrar o poeta, só volto
para o meu Cariri no último pau de arara. Eu só saio do meu Cariri no último pau de arara. Então a gente está sendo cruel. E aí, quando foi explanado do verde, se falou do verde, eu tenho que ir para a Cantareira para ir respirar, porque verde me parece que só vai ter na Cantareira, né? Então eu preciso tomar o ônibus e ir até Cantareira e respirar lá e depois vou voltar para a fumaça. Agora, e vai tomar o ônibus também que adensa e causa problema. E para terminar, cuidado com essa palavra, confinamento, porque eu podia falar aqui não como morador e cidadã, que eu acho muito bom ser, mas podia falar como cidadã do mundo e como em psicologias ou em pedagogias, mas eu preferi falar na linguagem do afeto. Cuidado com esse confinamento, porque a experiência feita com ratos e com macacos, e temos 99% do DNA dos macacos, então, a experiência feita por cientistas comprovam que adensamento desordenado e adensamento causa violência, além de outros problemas, poluição e outra coisa, violência porque os gatos, depois de confinados, acabaram se matando pelo espaço. Obrigado. Vou chamar o Ricardo Oliveira, por favor, Ricardo. O senhor também tem 3 minutos. Bom dia, Gustavo. Prazer conhecer. Parabéns pela apresentação. Também boa tarde, né? Eu acho que essa questão de você tentar trazer pessoas em virtude de uma demanda nova por moradias e da infraestrutura, ela é plenamente buscada há no mínimo 20 anos. Eu tenho 20 anos de prefeitura e desde que eu entrei se fala isso. E o que a gente tem conseguido até hoje é fazer com que a área do centro expandido perca pessoas. Então, a Vila Mariana ela tem o mesmo número de pessoas morando hoje do que tinha há 20 anos atrás. Em 2001, ela perdeu 20% dos seus moradores em relação a 1990. Né? Então, desde 2002, já se procurava adensar a área. Então, assim, essa possibilidade de cota parte e de restrição à garagem, me parece que vai talvez trazer, né, pensando já nos nossos bairros aqui da Zona Sul, empreendimentos lançados que sejam um pouco menores. Então, acho que talvez consiga acertar conceitualmente de trazer pessoas para essas áreas onde tem uma infraestrutura. Porém, do meu ponto de vista, ela carece de um erro crasso, que é a questão do desenho urbano, do projeto. Né? Vai acertar em trazer pessoas, mas você vai, ao mesmo tempo, perpetuando um modelo estético urbano de paliteiro na cidade. Né? Isso que eu queria saber, como é que você vê a Vila Mariana no futuro em relação, a gente vai diminuir a altura dos prédios ou vai abaixar a altura dos prédios? Né? Do meu ponto de vista, só vai aumentar. As poucas áreas que a gente tem aqui dentro da Vila Mariana, que são duas, em Mirandópolis e ali na região da Mário Cardim, que são as ZM1s, elas correm o risco de virarem também paliteiro, porque o coeficiente de aproveitamento máximo delas é 1 e provavelmente vai passar a C2, né? E nas áreas onde eram 2, vai passar a C4. Né? Então essa é uma preocupação que eu tenho em relação à forma como você adensa, a estética urbana. Não adianta a gente produzir uma cidade funcional também se ela faz mal, se ela é feia. Né? É uma cidade que a gente tem que pensar em termos disso também. Né? Assim como a carta geotécnica deveria estar sendo citada claramente, né, eu concordo, assessora do navio, eu acho que a questão do Código Florestal também deveria estar sendo deixado claro. Né? O Código Florestal tem que ser aplicado em área urbana e as áreas de fundo de vale elas têm que ser preservadas. Elas teriam que ter um zoneamento diferente, independente da macroárea que ela tiver, não só na área ambiental, mas na macroárea. Eu estou falando praticamente da macroárea de classificação urbana consolidada. Então, essas áreas de fundos de vales, elas deveriam permanecer onde tem residência como residência. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente fala para futuras gerações, essas áreas têm que ser preservadas. A gente não sabe como é que vai ser daqui a 50, 100 anos, é muito mais fácil você revitalizar essas áreas onde tem uma fundação pequena de casa do que tem onde tem prédios. Né? Então, eu acho que é uma questão interessante a ser falada. A questão do déficit
de moradias e a forma da produção como a cidade vem sendo produzida, ela só vai ser realmente clareada ou melhorada se a gente tiver a coragem de atacar o refém que o poder público é das grandes empreendedoras, do caso do Secol, né? A partir do momento que a gente permanece esse tipo de coeficiente de aproveitamento, a gente vai estar concentrando a produção da cidade na mão de pequenas, quer dizer, no número pequeno de empreendedoras que são grandiosas, né? Então eu acho que deveria, de uma certa forma, o que o rapaz falou, existe uma preocupação do lote, eu fico imaginando se a gente não poderia estar, de uma certa forma, criando o solo dos lotes pequenos de forma que a gente pudesse produzir uma cidade mais homogênea. Então, assim, aonde você tem um coeficiente de aproveitamento já saturado num lote pequeno, por que não aumentar o coeficiente de aproveitamento dele e conjugar com um gabarito, né? Por exemplo, tá. Ele falou quase 1h30, então a gente precisa falar um pouquinho mais. Então Esses vazias, Ricardo. Oi? A plenária se esvazia, seu Ricardo. Não, tudo bem. Então a gente pode marcar uma próxima reunião, já sai daqui. Para quando? Mas quando o senhor quiser, Já dois. propõe. A gente vê o que pode fazer. Não, a gente pode programar, a gente pode estender 5 minutos a mais do que marcar outra. Já está perdendo o seu tempo, Ricardo. Não, o senhor que está me incomodando um pouco. Se o senhor puder. O senhor está me incomodando na plenária, que não Não, participa. se as pessoas acharem que eu estou incomodando, por favor. Vai embora, Vai vai embora. Então, assim, obrigado por me cortar aí. Obrigado, senhor. Perdeu o raciocínio. A cota de solidariedade, Gustavo, por que não criar uma cota de solidariedade que a gente possa também, além de investir na questão do interesse social, também investir num conceito de pocket park, né, dentro da área de qualificação urbana consolidada, né? A gente tem o Parque Ibirapuera, mas a gente não tem praças onde a gente possa desenvolver a nossa sensação de pertencimento, fortalecer o nosso vínculo comunitário, que a gente possa se conhecer, né? Infelizmente, isso a gente não tem. Então, acho que essa cota de solidariedade também deveria ser pensada na questão de produção de mais áreas verdes pequenas dentro das áreas já consolidadas. Isso me pareceria bem interessante, né? Finalizando, as demandas que a gente colocou na primeira reunião, que foi no dia 22 de junho no Arquidiocesano, elas não foram incorporadas ao plano diretor, né? Que é a questão de foram votadas, foram aprovadas como as mais pertinentes, mas elas não foram. A questão da diminuição do gabarito, homogeneização da cidade, né? É muito mais lógico você produzir uma cidade tudo de 6 andares, 8 andares, do que produzir uma cidade paliteiro, até porque você vai abrir um potencial para todo o setor construtivo, né? Você vai tirar da mão de poucas empresas, né? Então, isso daí não foi. E a questão da preservação do fundo de vale, eu gostaria que você desse uma... E assim, a projeção é muito boa, mas ela fica longe do que a gente pode ver em termos de cidade, da Vila Mariana, né? Então, assim... Bom dia a todos, eu vou ser bastante breve. Realmente a participação cidadã está bastante ampliada nessa gestão. Eu sou morador aqui do bairro, especialmente em Mirandópolis, estou há 3, 4 gerações, sou vizinho dos meus amigos especiais para lá do país. E queria só dizer assim, que nós estamos construindo uma coisa juntos, né? Eu acho que nós temos, tem uma senhora que ressaltou problemas antropológicos, sociológicos. Nós estamos construindo essa participação juntos, quer dizer, o poder público e o cidadão. E uma coisa assim que me deixa, embora a plenária não esteja assim tão lotada, eu participei das primeiras e depois fui para a conferência de meio ambiente. Então hoje eu também dei uma fugidinha e estou meio que dividido e vou voltar para lá. É a presença dos jovens, né? Então, quer dizer, o aspecto qualitativo aqui me deixou extremamente entusiasmado. Eu queria pedir, sugerir, talvez quebrando um pouco o protocolo aqui do nome das coisas, palmas para esses jovens. Eu gostaria de bater palmas para esses jovens, que eles contagiem, que eles continuem contagiando os seus colegas nas escolas, nas ruas, nos seus bairros, a participarem, porque a participação não é só do poder público, né? Por exemplo, alguém sabia que tem 3 pracinhas aqui no bairro? Vocês frequentam as 3 praças, as 3 pontos de praças aqui? Né? Então tem 2 praças aqui em Mirandópolis, tem a Casa Modernista,
Ele tem uma série de coisas. Alguém já fez assim uma petiçãozinha, um abaixo-assinadozinho no bairro para melhorar alguma coisa? Ou alguém já publicou no jornalzinho da escola algum tipo de coisa? Isso também é uma forma da faculdade. Então, quer dizer, são pequenas coisas assim. E também um outro aspecto qualitativo muito interessante é que está aqui presente a irmã de um movimento religioso muito importante do bairro. Eu não estou vendo ela. Ah, que pena. É do movimento Schoenstatt alemão, que se iniciou na Alemanha, que está em Grande Diogo de Faria, que é da mãe rainha vitoriosa 3 vezes, se não me engano é isso, alguém me corrija. E, então eu queria agradecer, desculpe ter quebrado o protocolo. Jovens, continuem muito adiante disso, porque o Brasil é de vocês, eu acho que nós estamos construindo algo muito importante juntos nessa gestão, principalmente do novo prefeito. Muito obrigado. Queria chamar a senhora Eliane, por favor, arquiteta. Eu não ouso pronunciar o seu sobrenome, mas eu peço que a senhora faça. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Eliane Rabaiti. Só a Vocês viram a Polônia sabe dificuldade? pronunciar. Então, eu tenho 2 questões. A primeira é saber quando é que a classificação das vias vai efetivamente ser discutida. Se no plano de São Paulo ou se no plano estratégicos regionais. Visto que existem muitas discrepâncias nessas classificações. E a segunda é sobre a efetiva implantação do plano, deste plano que está sendo discutido. Porque no plano anterior nós tínhamos instrumentos urbanísticos, como áreas de intervenção urbana, operações urbanas, nós tínhamos também planos de bairro, e eu tenho conhecimento apenas de um projeto de área de intervenção urbana que aconteceu, que foi aqui na Vila Mariana, na região do Hospital São Paulo. As outras áreas de intervenção urbana não foram sequer objeto de projeto, não é? Então, eu não tive nenhum conhecimento também sobre planos de bairro. E esse plano data de 2002, né? Nós já estamos no 11º ano. Existe também a operação urbana, com uma proposta em 2002, com uma operação urbana pós-desenvolvimento sul, que também não saiu do papel, não é? E eu tenho, pelo menos na antiga administração, falava-se que se ela começar hoje, se começar hoje o projeto dela, vai ser efetivamente implantado daqui 10 anos. Então, essa operação já estaria com uns 21 anos atrasada, né? E a região de Santo Amaro, o que acontece? Muitos empreendimentos pagando outorga onerosa e nenhuma dessa outorga indo especificamente para essa área de operação urbana, né? Então, que falasse um pouco mais sobre essa efetiva implantação. Caso contrário, eu me sinto um pouco frustrada de participar das discussões, sabendo que pode ser que elas sequer aconteçam, né? E, por último, que essas audiências públicas, essas discussões aconteçam, a sua divulgação ocorra nas faculdades, principalmente de arquitetura e urbanismo. O meu estagiário nem desconfia que São Paulo está discutindo o seu plano diretor. Né? E, então, fica a sugestão para maior divulgação. É isso, obrigada. Obrigado, senhora. Vou chamar agora o senhor Pedro que vai falar sobre o artigo 249, pelo que eu entendi, o artigo 1162. Espero que o senhor seja breve, senhor Pedro. São 3 minutos. Obrigado. Obrigado. Artigo 249, no inciso 4, o texto diz assim: a implementação de fachadas ativas em lotes com testada maiores que 25 metros, com viabilização da fruição do térreo destinado ao uso comercial ou de serviços, com acesso ligado ao grador. Nós estamos propondo incluir a palavra institucional ali nas palavras comercial ou serviço, né? E serviço, ou e serviço e institucional. A gente pode entender que o Adão está ouvindo. Está muito longe. Levanta para ele. Faça agora. O segundo aspecto é que existe uma lei maior
acima do plano diretor, que é a lei orgânica do município. Então, no seu artigo 160, deixa eu ler rapidamente. Capítulo 2, do exercício da atividade econômica, artigo 160, o poder municipal disciplinará as atividades econômicas desenvolvidas em seu território, cabendo-lhe quanto aos estabelecimentos comerciais, industriais, de serviço e similares, dentre outras, as seguintes atribuições. Inciso 1º, conceder e renovar licença de instalação e funcionamento. Isso significa que nós estamos propondo que haja a proposta da possibilidade de uma licença de instalação, além da licença de funcionamento. Então, antes da licença de funcionamento, antes da licença de funcionamento, ser possível uma licença de instalação válida por um ano, talvez renovável, para as atividades permitidas no zoneamento, né? E, eventualmente, discutir a questão da via local, que está impedindo uma grande gama de atividades, porque só permite 250 metros. Então, a sugestão é essa. Como a lei maior, a lei orgânica, está acima do plano diretor, então tentar manter isso, né, de possibilitar mais atividades econômicas, né, e ter também um cuidado com as atividades institucionais. Existe um problema sério em relação à parte das associações, das igrejas, que as vias locais de zona 1, ZM1 e ZMP, elas estão proibidas. Qualquer associação com até 100 pessoas está absolutamente proibida em ZM1 e ZMP. Isso não tem uma motivação, porque o direito associativo das pessoas, acredito que seja garantido pela Constituição. Então, essa parte assim tem. Outros aspectos seria o seguinte, uma sugestão de que esses mapas, quando eles chegarem na Câmara Municipal, eles sejam também disponibilizados, digamos, em DVD, em extensão CAD, DWF ou DWG, porque os mapas anteriores que estão disponibilizados pela Prefeitura, eles são possíveis de você chegar a nível de quadro e lote. Da forma como está no PDF, eu tive muita dificuldade de ampliá-los para fazer uma superposição com o mapa das vias tirado do mapa digital. Então, a minha sugestão é que quando eles forem disponibilizados para a Câmara Municipal, para eles serem analisados, que haja então essa possibilidade de chegar a nível de quadra no detalhamento que é feito em CAD. A segunda, uma preocupação em relação ao artigo 248, que fala que haverá uma revisão dos perímetros, parece que generalizada, a ZEOR, que pessoalmente estou propondo como ZER, Zona Especial Exclusivamente Residencial, ao invés do termo ZOR, Zona Especial de Ocupação Diferenciada, que não dá a ideia para o munícipe que ali é proibido ter o comércio, proibido ter serviço, só exclusivamente residencial, né? Eu enxergo nesse texto muitas e muitas das sugestões que nós já fizemos e que nós consideramos que ele está bastante bom o texto, claro que ele pode ser aperfeiçoado. Vocês estão de parabéns com essa forma democrática, quase suíça, de permitir ao cidadão entrar na internet, fazer as suas colaborações. Eu, como arquiteto urbanista, já fiz 14 sugestões, que é um começo, acho que dá para fazer pelo menos mais umas 20 pontuais de coisas importantes, como, por exemplo, o HIS e o HMP ter acessibilidade e desenho universal em todas as unidades. É claro que isso implica em ter elevador, certo? Só que há tipologias de construção em que você consegue ter 60 ou mais apartamentos que sejam acessíveis por um elevador, que sejam usados pelos deficientes, sejam usados pelos cadeirantes, sejam usados pelas pessoas de idade, as pessoas com dificuldade de mobilidade, como é o meu caso, e que a manutenção desses elevadores talvez pudesse ser feita pela locação daquelas vagas que vai ter em HIS e HMP, que eu, inclusive em texto, eu propus uma relação que elas fossem HIS descobertas e HMP poderiam ser cobertas. Mas no HIS sendo descobertas, o custo de construção barateia muito, né? E a proporção que eu pessoalmente propus no site é que fosse uma vaga para cada 4 apartamentos HIS de primeira faixa, uma vaga para cada 2 apartamentos HIS de segunda faixa 2 e HMP uma unidade, uma vaga por unidade e que poderia ser eventualmente coberta. Tá? Sr. Pedro, por favor, conclua. Tá bom, está concluído. Obrigado, Sr. Pedro. Gostaria de chamar o Sr. Adriano Borges, por favor, que vai falar sobre o artigo 62, uma modificação. Por favor, Sr. Adriano. O senhor tem 3 minutos.
Desculpa estar retornando aqui, é porque, na verdade, eu acho que eu não consegui ser claro. Eu não me referi às edificações unifamiliares apenas, quando eu falei sobre as construções pequenas, lotes pequenos. Comércios, infinitos comércios e serviços estão nessas edificações pequenas. E realmente, se é para priorizar a verticalização, se é para ignorar os pequenos, então exclua-os dessas exigências, porque querer aplicar todas as exigências dos grandes, feitas, pensadas para os grandes empreendimentos, querer aplicar nos pequenos, você inviabiliza praticamente tudo. Então, quando eu falo a gente vem falar aqui de uma coisa técnica, mas eu estou pensando nas consequências que a gente tem há décadas na cidade, de que são leis feitas para não serem cumpridas. Então, é um grande faz de conta que tem na cidade de São Paulo, 90% da cidade é irregular, quando não precisaria estar. Então, é só essa a minha preocupação por enquanto. Tirem, pelo amor de Deus, essas restrições para as pequenas construções. O colega falou, vocês falaram da Europa e de cidades como exemplo. A gente vê na Europa cidades com 4, 5 andares, como o colega lá falou, Canadá, uma verticalização mais horizontalizada, não precisa ser paliteiro. A gente pode aproveitar muito melhor os terrenos, as construções, fazendo uma coisa mais homogênea, horizontal, como o colega falou, com toda a propriedade. Tem milhões de consequências disso, que não dá para falar tudo agora, não tem o dom da oratória. A gente chega aqui, na hora a gente não consegue falar o que a gente quer. Mas a cultura que se criou no Brasil, na cidade de São Paulo especificamente, que é o que a gente está conversando aqui, é essa de você não conseguir viabilizar, aprovar um projeto daquilo que você quer. Então você obriga o interessado que vai construir alguma coisinha a mentir para a prefeitura que ele vai fazer uma coisa, chega lá e faz outra. Ele mente que vai ter X metros quadrados de computáveis e põe mais X como garagem, quando ele não vai fazer isso. E você tem que aceitar isso, mas na prática ele vai fazer outra coisa. Então ele está levando a uma situação desnecessária, que ele poderia estar fazendo tudo isso legalmente, às claras, com toda a documentação em ordem, para evitar, inclusive, problemas que a gente acabou de ver aqui em São Paulo. Obrigado, senhor Adriano. Ela vai falar sobre o capítulo 6º, artigo 239. Ela quer um acréscimo, por favor. Dona Laura, a senhora tem 3 minutos. Obrigada. Na verdade, vai ser o 243 e 244. Pensando que tudo isso que a gente está discutindo aqui, todo esse processo belíssimo de participação e a preocupação de cada um com diferentes aspectos, na verdade, vai desembocar nesse capítulo, que é o de indicadores de monitoramento e avaliação. Então, tudo que está sendo discutido, na verdade, precisa ser espelhado aqui ao longo dos anos. E da forma como está, eu acho que ainda requer uma discussão mais ampla, que a gente tenha aí uma discussão mais ampliada, do que realmente a gente quer aferir, do que interessa realmente. E então, no 243, no parágrafo 1º, eu colocaria que, ao final, quando diz, abordando a sua eficiência, eficácia e efetividade, e a relação com o contexto e interesse local. Então, que não só a gente tenha uma avaliação ampla dos indicadores, mas que eles sejam regionalizados, porque cada região tem a sua especificidade, o seu interesse, a sua forma. E no 244, em que diz que a Prefeitura deverá apresentar a relação de indicadores de monitoramento e avaliação, eu colocaria, a Prefeitura deverá discutir de forma participativa a relação de indicadores de monitoramento. Então, isso precisa ser ampliado, é uma discussão, realmente, todo esforço que vai ser feito na cidade, o que teremos daqui 10 anos. Então, e quando formos fazer uma nova revisão, a gente olha esses indicadores para a gente saber se a gente chegou lá.
Isso é importante não só para nós que estamos aqui, mas a futura geração também, o que vai receber fruto dessa discussão toda. Obrigada. Essa foi a última fala da plenária do dia de hoje. Queria passar para o senhor Gustavo para a resposta e as suas considerações finais. Obrigado, Gustavo. Vou pedir licença para levantar, vou ficar perto do mapa aqui. Bom, tivemos 7 questões, um pouquinho mais do que 5. Vou pedir desculpas se eu esquecer de alguma coisa detalhada, porque eu tinha organizado para fazer isso em bloco. Mas eu vou centrar em alguns esclarecimentos. Acho que os esclarecimentos que eu posso detalhar para vocês, mais do que responder pergunta a pergunta, eu posso fazer alguns esclarecimentos. E esses esclarecimentos vão contemplar as diversas e diferentes dúvidas que a gente tem aqui. A primeira questão é sobre a questão da mobilidade e do adensamento de pessoas, que é relativa a diminuir distâncias, aproximar o emprego da moradia, a moradia da educação. Não uma pessoa que mora no extremo da Zona Leste não levar 2 horas e meia para chegar na Vila Mariana, para chegar no centro, para poder trabalhar e voltar 2 horas e meia, 2 horas, fica 4 horas da sua vida do dia longe da família, podia estar com os filhos, podia estar se capacitando, fazendo um curso. Quando a gente pensa em mobilidade, a gente pensa em reduzir distância. É trazer mais emprego para onde tem habitação e mais habitação para onde tem emprego. Então, nesse sentido, a primeira fala da senhora, eu esqueci o nome da senhora, Iara, e ela coloca a questão da Zona Leste. Eu fiz questão de deixar esse mapa. Você volta um mapa para mim, por favor? Esse mapa aqui, então? Esse aí? Não, volta esse aqui. A rede que está sendo montada preferencia muito a questão da Zona Leste. E um jeito de construir não é um jeito que pode qualquer coisa. Tem uma série de incrementos e incentivos para trazer emprego, seja na indústria, seja na tecnologia, para capacitação de gerações, seja no comércio, no serviço, nas centralidades desses bairros, seja com novas atribuições do município, como logística, como telecomunicações, como incentivo à pesquisa, universidades e estudo. Trazendo isso para a Zona Leste, eu faço com que as pessoas que moram lá fiquem mais perto do emprego, mais perto da capacitação e mais tempo com as famílias. E a ideia não é trazer todo mundo de um dia e levar de volta. A questão dos sistemas, ele aguenta ou não, ele está vinculado ao modelo de cidade que a gente tem hoje. A gente tem que transgredir esse modelo de cidade. A gente tem que trazer a cidade mais plural, mais associativa no território. É claro que eu não posso pensar que o cara pega o trem da CPTM lá em Edgar Engenheiro Goulart e demora exatos 1h45 para descer na Luz, e aí vai a pé até mais ou menos a Liberdade para trabalhar na loja de cosmético, por exemplo. Eu tenho que trazer oportunidade de capacitação para a família e para ele, para que ele possa se deslocar menos. Ou a oportunidade dele morar próximo da Liberdade na loja de cosmético. Então, as duas coisas estão sendo feitas no plano diretor. Essa reestruturadora justamente está sendo proposta para diminuir essas distâncias. E eu não posso pensar a lógica do transporte hoje na lógica de ocupação do solo hoje. Se eu estou mudando a lógica de ocupação do solo, é claro que o transporte está adequado a essa lógica de ocupação do solo. É claro que ele vai buscar um novo formato de cidade. A gente tem que transgredir um pouco do modelo que a cidade vive, que a gente tem, para a cidade que a gente quer. Então, a reestruturadora justamente está pensada para isso, para cuidar dos dois lados, da periferia, do centro e da periferia, do emprego e da habitação, da habitação e do emprego. E se vocês leram a questão do Fundurb, Fundurb é o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, é para onde vai o dinheiro, vamos dizer assim, é o banco para onde vai o dinheiro arrecadado por outorga onerosa do direito de construir, que é quando você paga mais para poder construir na cidade. O Fundurb está colocado como participação que todo o dinheiro do Fundurb preferencialmente é investido, passa o próximo slide, na zona de vulnerabilidade, que é essa zona amarela. Essa zona amarela não está no setor sudoeste. A zona amarela passa longe do setor sudoeste. Se a gente não cuidar da zona amarela, que é a cidade de São Paulo, a gente não consegue desenvolver a cidade de São Paulo. A gente vai ficar insistindo que o transporte não é suficiente, que os investimentos não são suficientes. Se a gente cuidar e transformar e capacitar isso, a gente consegue. A gente fez um estudo de 12 meses
sobre a Zona Leste, a Operação Urbana Rio Verde Jacu, que envolve São Miguel, São Mateus e Itaquera. Estudo econômico, entrevistas, assim, uma equipe de 120 pessoas participou desse estudo. E nesse estudo chegou à conclusão que não pode ter operação urbana na Zona Leste, porque vai demorar pelo menos 25 anos para aquela geração, ou seja, uma geração, para aquele pessoal que está lá se capacitar a ter instrumentação de um melhor emprego. O emprego que é colocado lá é um emprego simples, é um emprego de pouca instrução. Os filhos das pessoas que estão lá precisam ter a instrução para ter a oportunidade de ter um emprego, de que como é o emprego hoje que é oferecido, por exemplo, no Tatuapé, ou na Vila Carrão. A Vila Carrão, só daqui a 25 anos, vai ter capacidade de absorver emprego que é oferecido hoje na região do Brás, no Alcapari. Isso parece uma cadeia, parece uma cebola, que cada camada é uma geração. E quanto mais para o núcleo, melhor é o emprego, melhor é a renda, melhor é a capacitação. A gente tem que transformar essa cidade. Por isso que tem que cuidar do amarelo, e esse amarelo posto na rede e cuidar dessa rede ao longo dela. Isso transforma a questão. E para falar da outorga onerosa do direito de construir, é importante vocês saberem que 70% da cidade de São Paulo não paga outorga onerosa do direito de construir. Aí eu vou falar para o Ricardo. Cadê o Ricardo? Ricardo, 70% que constrói o pariteiro, que você está preocupado, não paga ao município outorga onerosa do direito de construir. Porque tem uma fórmula na lei de zoneamento de 72, que a gente está revogando nesse plano diretor, que chama Lei de Adiron, que quanto mais fininho você fizer o prédio, mais alto você pode fazer sem pagar. Acabou isso. Se a cidade de São Paulo, e vocês e eu, como cidadão, não garantirmos isso, a cidade vai continuar sendo um pariteiro. Não adianta ter desenho de cidade, ter prognóstico, ter inteligência para fazer isso. Por quê? Porque isso é fácil. Eu tenho lá um CA2, mas se eu baixar o TO, a taxa de ocupação pela metade, eu posso dobrar esse CA, né? Explicando assim razoavelmente. Então a gente está revogando isso. O que nós estamos fazendo para revogar isso? Eliminando essa condição. E aí, começando o processo de zoneamento, de revisão de zoneamento, desenhando a cidade, não criando lei para que depois se desenhe. Se a cidade é um objeto urbanístico e ela tem que ter volumetria, ela não pode ser um pariteiro, ela tem que ser mais democrática, a gente se exemplifica nos exemplos que vocês deram lá de cidades do exterior, a gente tem que garantir instrumentos para que desenhe essa cidade. Não é fazer o instrumento primeiro e desenhar depois. A nossa ideia, então, e eu vou adiantar, a gente vai lançar um concurso nacional de desenhos de tipologias da cidade, que a gente vai escolher muitas tipologias para aplicar em fundos de vale, é diferente de Cumieira, em terreno em aclive, eu vou construir lá em Perdiz, na Rua Emberê. Não é a mesma coisa que construir num planalto, numa planície, no Parque Dom Pedro. Se eu vou construir perto de fundo de vale, em Araragava, em Avenida, a tipologia tem um jeito. É diferente da tipologia comercial, vamos exagerar, na Paulista, do que a tipologia comercial na 9 de Julho, que é um fundo de vale, ou na Água Espraiada, ou na Roberto Marinho. É diferente essa tipologia. Então, a partir desse desenho de tipologia, que a gente vai transformar isso em lei, e não ao contrário. Porque ao contrário, a gente não sabe a cidade que a gente quer. Se a gente poder enxergar a cidade que a gente quer, a gente transforma ela. Então, tirando essa questão do Adiron e desenhando a cidade, a gente consegue garantir a preocupação do Ricardo de ter um desenho democrático e justo de cidade, de considerar os fundos de vale, a questão ambiental, de considerar a carta geotécnica. Por que eu não posso ouvir o subsolo para dizer que eu posso ter um pavimento de garagem ou eu posso ter 5? Hoje na cidade de São Paulo não tem essa regra, né? A gente constrói 5 pavimentos de subsolo na boca da marginal. Então essas questões são importantes, mas são questões que vão ser tratadas no zoneamento. O princípio do plano diretor garante isso agora e no zoneamento se detalha. Por isso que eu fiz questão de falar que o zoneamento vai trazer mais questões desse tipo. Gabarito, mesma coisa, tudo isso. Caçando o Adiron, se tudo correr bem, a gente consegue aliviar esse gabarito e tira a impressão de paliteiro. O paliteiro, o que é? São prédios verticais que nem são tão altos assim. Vamos combinar, 15 pavimentos, 20 pavimentos, em qualquer metrópole do mundo, é uma bobagem, é pequeno. Agora, 15, 20 pavimentos sem regra, sem respeitar o meio ambiente, sem respeitar o subsolo, sem respeitar a capacidade e sem respeitar o vizinho, não pode. Então é isso que a gente vai eliminar. É regras claras e aonde puder ser feito, será feito. Onde não puder, não será feito. Acho que essa é uma ideia que a gente tem que discutir. O Edson falou do agradecimento aos jovens. Cadê o Edson? Eu acho que não tem uma pergunta, né? Acho que é mais um agradecimento. Eu acho que é bonito a sua iniciativa de fazer isso.
E importante, desde o começo do banco da escola, discutir o plano diretor, para crescer um profissional mais coerente e aderente às questões da cidade, com mais carinho pela cidade, né? A Eliane falou da classificação das vias. Isso o plano de mobilidade, a lei de zoneamento vai tratar, Eliane, né? Não é no plano diretor. O plano diretor consegue algumas questões. A gente concorda com a questão da rua local, que a rua local, que até falado pelo Pedro, é uma questão que tem que ser revista, porque ela impede a reunião de pessoas, vamos dizer assim. E um pouquinho das AIUs. E você tem toda a razão de dizer, se tudo isso de instrumento está colocado aqui, quem é que vai efetivar isso? Tem um cardápio enorme, mas ninguém pode ter. É como se tivesse num restaurante aquilo, um monte de coisas deliciosas para comer, e ninguém pudesse pôr a mão na comida, né? Tem que pôr a mão nessa comida. E eu acho que esses instrumentos, as AIUs é um exemplo do que não deu muito certo, porque a AIU, a gente está colocando isso como um território, não como um instrumento. A AIU é um bairro, por exemplo. Eu seria o exemplo lá do bairro do Hospital São Paulo, né? Do entorno do Hospital São Paulo, Vila Clementina. Aqui foi colocado como AIU. A AIU não é um instrumento para transformar a Vila Clementina, mas é um território delimitado para que eu possa estudar urbanisticamente a Vila Clementina, estudar socialmente, estudar economicamente, estudar ambientalmente a Vila Clementina, para que, com o resultado da inteligência desse estudo, eu escolha o instrumento que eu vou aplicar na Vila Clementina. Pode ser um investimento público direto, pode ser aumentar a outorga, pode ser uma operação urbana, se tiver na macro área de restauração metropolitana, não é o caso da Vila Clementina, todo mundo vai poder. Pode ser uma concessão, pode ser um reajuste urbanístico, pode ser um projeto integrado, uma ação concentrada de investimentos públicos, pode ser uma transformação e adensamento em torno de uma estação de metrô que teve lá perto. É diferente você ter um instrumento e ter o território. Então a AIU serve para isso. Então a gente vai criar as AIUs sim. As AIUs são o princípio gerador dos projetos. Elas são áreas de intervenção urbana que vão receber esses estudos de projeto e, consequentemente, os instrumentos e, consequentemente, os incentivos e investimentos. E as operações urbanas realmente não aconteceram nesse plano, né? A última operação urbana aprovada foi a Águas Praiadas de 2002. A Faria Lima foi revista em 2004. Mas a última aprovada é a Águas Praiadas. De lá para cá, nenhuma foi aprovada, né? Em questões do tempo dos estudos, licenciamento ambiental, diretrizes. A gente tem como missão no plano de metas, está colocado isso na gestão do prefeito, 3 operações urbanas. Uma está na Câmara, a gente está aprimorando ela, que é a revisão da Águas Praiadas. Essa revisão, eu convido vocês a olhar o PL 505 no site da Câmara Municipal, que está lá, tem os mapas e tem a lei. Tem muitas questões de ganho de inteligência nessa operação, por exemplo, restrição a um subsolo por causa do lençol freático, a fachada ativa, que é para ter interação de comércio e serviços para a rua e não criar aqueles muros de plena cega, fechados. Tem a questão de eixos de adensamento com preservação da paisagem urbana, das visuais da Serra da Cantareira, que não há água branca.